Salve rapaziada, sejam novamente bem-vindos ao meu canal. Você deve estar se perguntando que eu tô com a mesma roupa nos 3 vídeos? Sim, eu gravei os 3 vídeos no mesmo dia, em sequência. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco com vocês sobre as dúvidas que o pessoal mandou sobre o Superbike. E eu já fiz 2 vídeos sobre o assunto, caso você não tenha visto. O primeiro é mostrando a moto e os investimentos que você tem que fazer inicial nela, com peça, tudo que você precisa para transformar a moto para pista. No segundo vídeo eu falo um pouco sobre o custo por etapa do Superbike, então valor de inscrição, pneu, gasolina, esse tipo de coisa. O link desses 2 vídeos vai estar aqui na descrição. Assiste lá, se inscreve no canal, já clica no gostei, compartilhem com quem vocês quiserem, porque vocês também vão me ajudar bastante. E nesse vídeo eu vou focar só nas perguntas que me mandaram pelo Facebook. Beleza, galera? Valeu, espero que vocês gostem, um bom vídeo. Bom, rapaziada, vamos começar aqui então, né? A primeira pergunta que eu recebi foi da Thaís dos Santos, inclusive ela tem um canal no YouTube e eu vou deixar o link aqui na descrição também. A Thaís perguntou: como funciona o patrocínio? Você tem algum? Você vai até eles ou eles vêm até você? Cara, essa questão de patrocínio é extremamente complicada porque varia, depende muito de muitos fatores diferentes. Por exemplo, eu vou falar por mim. Eu tenho 2 patrocínios no momento, que é uma oficina que chama Deck Motos, e eu tenho patrocínio de uma escola de pilotagem que chama Stuker Racing. Esses 2 patrocínios, eles tinham uma parceria entre eles, o responsável pela escola de pilotagem que veio conversar comigo. Então ele já conhecia meu canal, ele já me conhecia e ele veio sugerir, né, pra gente fazer uma parceria, uma troca de divulgação. Em troca eu posso treinar de graça nos eventos deles, eu levo um pessoal pra andar lá e tudo, eu indico quando alguém quer fazer curso de pilotagem ou quer participar de algum track day, eu levo clientes pra eles me dão essa força deixando eu treinar de graça, e junto com eles também tinha essa parceria da oficina Deck Motos. Pra mim também é fundamental, porque agora eu tenho uma pessoa preparada pra mexer nas minhas motos, eu consigo economizar uma grana, né, porque eles me dão essa força. Então um ajuste, um acerto no dia da corrida, o Davi da Deck Motos sempre tá lá. Davi, obrigado pela consideração, o Éder também da Stuker Racing, obrigado aí pela força. Eu tenho esses 2 patrocínios no momento. Esses 2 vieram porque eles vieram falar comigo, né, mas a gente sabe que o motociclismo no Brasil é algo assim pouquíssimo apoiado, né? A gente não tem empresas de fato apoiando a gente, então a gente meio que tem que fazer nossos corre e tem que correr atrás, né? A gente está tentando com algumas outras empresas ver se consegue fechar algumas parcerias, porque como eu falei no segundo vídeo lá sobre os custos, não é tão barato assim, né? A gente está lá mais para realizar um sonho, porque ganhar mesmo a gente não ganha valor, né? Então a gente está lá para realizar um sonho, só que esse sonho custa dinheiro, então o que a gente conseguir fechar de parceria pra gente melhor. A próxima pergunta é do D'Artagnan Santos. Brotherzão também sempre dá uma força, obrigado, irmãozinho. Vamos lá. Acho que as maiores dúvidas da galera é o que é obrigatório: inscrição, carenagem, pneu, tem que comprar pneu por etapa ou não, cor da moto, no caso da Ninja 300, se fizer ajuste, tem limite máximo de cavalaria, o que pode trocar no motor, tem algum nível de equipamento de proteção específico, ou se qualquer macacão de couro tá valendo, se é miguidão, pedaleira, esportiva, se é obrigatório, tem que tirar farol, setas, lanterna, travei aqui, não consigo pensar em mais nada, kkkkkk. Bom, eu vou deixar aberto aqui porque ele me pergunta muita coisa ao mesmo tempo. O que é obrigatório? Pagar a inscrição? Óbvio. Carenagem é obrigatória? Não, você não precisa ter carenagem de fibra, você pode correr com a sua moto de rua. Inclusive ele cita aqui sobre seta, farol, essas coisas. Você pode correr com a carenagem de rua, mas eles pedem que você cubra esse tipo de coisa. Por exemplo, farol, setas, que você cubra a sua placa. Eles pedem para você cobrir com silver tape, porque em caso de acidente e tal, para evitar que estilhaços voem e possam machucar alguém, então você pode correr com carenagem de rua, eles só pedem para você tampar esse tipo de coisa. Retrovisor você é obrigado a tirar. Pneu, tem que comprar por etapa ou não? Não é obrigatório na minha categoria da Copa Ninja. Se eu quiser correr 2 etapas por pneu, eu corro. Se o pneu aguentar até 3, eu posso. Antes de todas as etapas, eles fazem uma vistoria na moto. E nessa vistoria, eles vão olhar, inclusive, o estado do pneu. Então, se o seu pneu estiver ruim e eles olharem na vistoria, você vai ter que comprar. Mas, no geral, não é obrigado a comprar um par por etapa. Se fizer ajustes, tem limite máximo de cavalaria? Sim, o limite para nossa categoria, para 300 e para R3, é de 40 cavalos. Eles passam a moto no dinamômetro e não pode passar de 40 cavalos. Teoricamente você não pode mexer em nada, você não pode remapear a moto, filtro e vela tem que ser original. O que você pode fazer, assim, a preparação da moto ela é bem limitada, né, que é para deixar a categoria um pouco mais disputada. Então você pode trabalhar uma suspensão, você pode mexer na relação e você pode colocar o escapamento full. Só, de resto a moto é original, o motor é original, não pode ser mexido. Tem algum nível de equipamento de proteção específico ou qualquer macacão de couro tá valendo?
O que eles recomendam é que você use macacão de couro completo e de uma peça, né? O meu macacão, aquele que tá ali daquele lado, é de 2 peças só. Mas eu já peguei um outro macacão que tá daquele lado emprestado, obrigado Lion por ter emprestado, que é uma peça só por segurança, né? Não que eles obriguem, pelo menos pra minha categoria, mas por segurança eu recomendaria que seja macacão de uma peça. De resto, qualquer macacão tá valendo. Semiguidão, pedaleira esportiva é obrigatório? Não é obrigatório, só que vai ser melhor pra você, né? Por exemplo, a pedaleira da Ninja original, ela é muito baixa, então se você deitar um pouco mais a moto na curva, vai pegar a pedaleira no chão. Então é melhor que você coloque uma pedaleira mais recuada e mais alta, uma pedaleira esportiva, mais pela sua segurança, mas se você não quiser, não é obrigatório. Importante, cor da moto, tem que ser Ninja? Cor da moto tem que ser Ninja é foda. Cor da moto tem que ser verde para as Kawasaki Ninja? Cara, sinceramente esse ano eu fiquei na dúvida, porque sim, segundo o regulamento as motos têm que ser verde se forem motos de pista. Então se a moto tiver com carenagem de fibra, carenagem de pista, ela tem que ser verde. Se você estiver correndo com carenagem de rua, como eu falei lá, que é permitido, aí pode ser qualquer cor desde que seja cor original. Então pode ser vermelha, preta, branca, enfim. Mas eu não entendi direito, nessa última etapa que a gente fez tinham motos de outras cores e eu fiquei meio na dúvida se pode ou não. Eu vou até confirmar isso com a organização, porque até onde eu sabia não podia, mas tinham motos pretas, vermelhas, azul, laranja, enfim. Teoricamente elas têm que ser verdes. Segundo o regulamento que está no site, elas têm que ser verdes, mas na última etapa outras cores também correram. Outra pergunta dele também. E fala pro pessoal quanto ganha se você ganhar a corrida. Cara, se depender da organização do campeonato, você ganha 2 tapinhas nas costas, um troféu e um bonezinho. Só, não tem premiação em dinheiro. E assim, algumas categorias eles têm uma premiação um pouco diferente, mas isso é meio que a parte do campeonato. Por exemplo, para as R3 eu fiquei sabendo que nesse ano a Yamaha está investindo muito dinheiro. E os campeões de cada categoria deles lá, parece que vai ganhar uma Yamaha Neo, alguma coisa assim. Mas isso quem está investindo é a própria Yamaha, não é da organização do Superbike. Premiação em dinheiro mesmo não tem. Geralmente os pilotos que vivem disso, eles ganham por causa de patrocínios, de apoio, enfim. Não é do campeonato, é dos patrocínios dele. Anderson Oliveira. Boa, meu amigo Narinho. Uma coisa importante que ninguém comenta aqui é que é muito importante é o condicionamento físico para conseguir ter o mesmo desempenho e ritmo do começo ao fim da corrida. Então dê dicas aí de resistência pro pessoal. Cara, eu não sei se eu sou a pessoa mais ideal para falar sobre condicionamento físico. O ideal é que você procure um personal trainer, alguém que tem estudado para falar sobre isso. Mas como eu já faço academia há alguns anos, eu posso talvez dar uma ideia. Quando você faz academia, e cara, se você vai correr, é um puto esforço físico. Você precisa fazer uma academia, fazer uma corrida, andar de bicicleta, alguma coisa, senão seu corpo não aguenta. O negócio é cansativo, é extremamente cansativo. Então o ideal é que você tenha um bom preparo físico, porque senão vai chegar do meio pro final da corrida, você não vai estar aguentando mais ficar em pé. E parece que não, mas você ficar pendulando o tempo inteiro com o corpo rígido, né, naquela coisa da corrida, que você fica nervoso, adrenalina, é muito cansativo. Geralmente você sai na moto com as pernas doendo, com o braço doendo, principalmente nas categorias assim de baixa cilindrada, das 500 e das 300, a gente faz muito o que a gente chama de posição do jockey. Então quando a gente está andando na reta, a tendência é que a gente levante os pés da pedaleira e tente ficar com o tronco retinho assim. Isso ajuda muito na aerodinâmica, principalmente para essas motos pequenas. Então eu vou até colocar um trechinho de um vídeo aí para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Completamente carenado nessa posição até o final da corrida é extremamente cansativo. Você tem que ter um preparo físico bom. E como você tem um preparo físico bom? Fazendo atividades físicas, seja corrida, seja andar de bicicleta, seja fazer uma academia. E claro que qualquer personal trainer vai poder falar isso com mais propriedade que eu, mas quando você começa a fazer uma academia, você consegue fazer treinos diferentes, seja para hipertrofia, seja se você quer ter um condicionamento melhor, uma resistência melhor, seja que você de repente está fazendo alguma coisa como fisioterapia, alguma coisa machucada. Então o ideal é que você foque em treinos mais de resistência muscular, que é justamente para você aguentar o mesmo pique de corrida do começo ao fim. Porque se você fica extremamente cansado, e é o que geralmente acontece na corrida, você vê que lá pro final da corrida o pessoal que já está mais desgastado começa a errar. E se você erra uma frenagem, se você erra um pouco o jeito que você vai entrar na curva, você vai cair fora da pista, você vai sair da pista, você pode sofrer um acidente. Então o preparo físico é extremamente importante. Vocês têm que fazer alguma atividade física, você tem que estar com o corpo em dia, você tem que estar com o corpo habituado a isso, senão você não vai aguentar. Beleza? Respondi
respondido. Valeu, Anderson, pela pergunta. Felipe Atanásio mandou. Também quero saber sobre as técnicas de pista. Sei que não é só acelerar e pendurar. Explica o comportamento que o piloto tem que ter quando tiver que atacar, deixar ser passado e saber a hora de poupar a máquina. Assim como eu respondi pra ele, né, eu não tenho tanta experiência em pista assim, então talvez eu possa falar alguma besteira. Mas, de fato, você não vai só acelerar e frear. Você tem que ter muita noção de traçado, você tem que ter noção de onde você freia e onde você começa a acelerar. Então você já vê que não é só acelerar e frear. Pendular também não é tão simples quanto só colocar o corpo para fora e abrir o joelho, né? Tem toda uma técnica envolvida, toda a técnica de posicionamento do seu corpo. Então, sim, você tem que tomar um pouco mais de cuidado com muitas das técnicas que você vai usar na pista. Às vezes a teoria parece ser muito simples, mas não é. Isso que ele falou, por exemplo, sobre quando você vai atacar ou quando você vai defender, vai muito da estratégia de cada piloto. Você quer um exemplo disso? Quando a gente vem na reta oposta de Interlagos, a gente faz a curva do sol e vem lá por fora da pista para fazer a curva do lago. Às vezes, quando tem algum piloto na primeira posição, o que ele faz? Em vez de ele fazer a curva do sol e abrir, ele vem fechadinho, colado no muro, que é justamente para nenhum piloto colocar por dentro dele. Por exemplo, então, essa estratégia vai muito da corrida, do ponto da corrida que você está, da sua posição na corrida. Então, você vai ter que analisar muito bem, como eu disse, é muito pessoal, né? Depende muito da estratégia de cada um. Tem vezes que, por exemplo, você vai ver que você não vai estar conseguindo acompanhar o cara que está na sua frente. O cara vai estar num dia melhor que você, o cara está com um equipamento melhor que você, enfim. Não adianta você se arriscar demais tentando buscar o cara, sendo que o cara tá num dia melhor que você, e você acabar se colocando em risco. Aí você pode sofrer um acidente, você pode perder pontuação. Isso pensando em campeonato. Então às vezes você tá em segundo na corrida e o primeiro tá abrindo de você. Aí você olha pra trás e fala, pô, eu tô abrindo do terceiro. O que vale mais a pena? Eu me arriscar pra tentar pegar o primeiro lugar, ou eu tentar dosar a corrida pra garantir meu segundo lugar, garantir minha pontuação, e pra próxima etapa eu tento fazer alguma coisa diferente. Então é questão de estratégia. Cada piloto tem a sua, às vezes conversa com a equipe, vê como está nos treinos. Geralmente quando você chega na corrida você já sabe mais ou menos como os outros pilotos estão andando, então você já bola a sua estratégia, você já vai para a pista com uma estratégia mais ou menos feita. Claro que está sujeito a alterações durante a corrida, mas no geral meio que é isso que a gente faz, beleza? O D'Artagnan mandou mais uma pergunta. Apareceu outra dúvida aqui, tem gente que paga o campeonato inteiro e gente que paga por etapa a inscrição. Se de repente você chega em uma etapa e não tem mais vagas, isso pode acontecer? Cara, eu nunca vi acontecer. Como eu disse no meu primeiro vídeo, você pode fazer só uma etapa, você pode fechar um pacote com o campeonato inteiro. Mas isso não costuma acontecer, porque não tem um número máximo de motos, né? Na Kawasaki Ninja, por exemplo, já teve etapa que tinha 50, 55 motos no grid, tinha outras que tinham 30. Então isso é meio genérico, né? Dificilmente você vai chegar lá e falar, pô, tem tanta moto que não dá pra colocar mais uma. Então até onde eu sei, pelo menos nessas categorias de base, eu nunca vi acontecer. Eu não sei se nas categorias maiores tem, de repente, um limite de motos, algo assim. Mas na Kawasaki Ninja, na R3 e na CBR500 eu sei que não tem, beleza? Valeu. O Diego Alves perguntou. Pergunta rápida aqui. Quando eu ia pra pista com Pilot Street, eu usava 26-26 na calibragem. E agora estou usando o Rosso 2, qual calibragem você usa? E o Felipe Atanásio mandou logo embaixo. Já emendando na pergunta do Diego, não é utilizado um pneu mais esportivo do que esses para correr? Bom, essa questão de calibragem eu também já falei que é muito pessoal e muita coisa influencia. Eu já fiz um vídeo falando só sobre calibragens, que eu vou deixar o link aqui embaixo também, eu espero que ajude vocês. Assiste lá, se tiver alguma dúvida eu comento depois. Sobre a pergunta do Felipe, se a gente não usa pneus mais esportivos, Felipe, infelizmente não. As R3 e as Ninja usam o Rosso 2, que é pneu de rua, não é pneu de pista, e a partir da CBR500 pra cima já começa a usar o Super Corsa, que aí sim já é um pneu mais pra desempenho. E por que a gente não usa? Simplesmente porque não tem no Brasil. Se você assistir o Mundial de Superbike que acontece, lá as Ninjas e as R3 elas usam o 110 na dianteira e o 140 na traseira Super Corsa. Essas medidas não existem no Brasil. Então o pneu da Pirelli que a gente pode usar é o Rosso 2, é o pneu homologado para corrida e infelizmente, ou felizmente, não sei, é o que a gente usa. Por um lado é bom por causa do custo, é um puta pneu excelente. Por um lado é ruim, porque ele não tem a mesma aderência do Super Corsa, mas também o Super Corsa a gente ia gastar muito mais. Além de ser mais caro, ele ia acabar mais rápido. Então, é de se colocar na balança o que será que é melhor. Beleza, Felipe? Espero que esteja respondido, o Diego também. Obrigado pela pergunta. Para finalizar, o Denis Petraquim perguntou: quero saber como faz para participar do Superbike com apenas um salário mínimo. Obrigado. Denis, se você souber, me fala, cara, porque tá embaçado. Talvez se você tiver patrocínio, se você tiver alguém que te banca, seja possível, beleza? Valeu, Denis. O Felipe Medina mandou mais uma pergunta aqui, ele mandou algumas, mas como as outras eu já respondi, eu vou pular. Ele perguntou: é preciso ter feito algum curso de pilotagem para participar, ou precisa apenas ter os equipamentos? E para participar, tem que me classificar de alguma forma ou basta me inscrever? Bom, Felipe, sobre o curso, hoje em dia não é mais obrigatório, você só precisa ter os equipamentos, aí você pode ir lá e correr. Eu sei que alguns anos atrás eles exigiam que você tivesse um curso de pilotagem para correr, mas hoje em dia isso não acontece mais. Chegou, tá com os equipamentos, tá com a moto em dia, pode correr, beleza? E para participar não é feita nenhuma classificação atualmente, pelo menos para nossa categoria não. Chegou, pagou a inscrição, você está automaticamente classificado, você está apto a participar da corrida. Beleza, Felipe?
Bom, galera, o vídeo já ficou meio longo, mais longo do que eu queria, então eu vou encerrar por aqui. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer a maioria das dúvidas de vocês. Se tiver mais dúvida, pode deixar aqui embaixo, de repente eu faço um outro vídeo ou faço algum adendo, alguma coisa do tipo. Beleza, galera? Obrigado a todo mundo que assistiu. Se inscreve no canal, clica no gostei, compartilha com todo mundo que vocês também vão me ajudar. Valeu, galera, todo mundo que assistiu até aqui. Um abraço, até a próxima e falou!